Bom, gente, boa tarde. Agora vamos, então, dar início. Agora vamos ver. Agora a coisa já vai começar a ficar mais prática um pouco, tá? Nós vamos ver aqui alguns fundamentos de algoritmos distribuídos. Então, já começar a ficar uma coisa mais mão na massa um pouquinho, né? Tá? Então, e aí é óbvio que a gente vai fazer uso dos conceitos que nós já vimos para trás. Então, só uma coisa que eu acabei de ver aqui que eu esqueci de compartilhar a tela. De janela. Compartilhar. Bacana. Aqui. Então, vamos ver esses fundamentos de algoritmos distribuídos. Então, tem o que é interessante, tá? Que o modelo aqui fundamental, ele é definido sobre um grafo. E aí tem um símbolo aqui de G. E o grafo, ele é uma tupla, onde a gente tem um conjunto N e um outro aqui E barra D, que aí a gente vai ver o que é. Então, N é o conjunto de vértices representado por processadores, processos, entre outros. E E é se as arestas que conectam esse grafo elas não são orientadas. E D é o conjunto de arestas orientadas. Tá? Agora, lembrando lá de gráfico, o que quer dizer isso? Aresta não orientada e orientada. Isso, e o principal é que ela pode ter valor, por exemplo, a aresta não orientada, ela tem o mesmo valor nos dois sentidos, né? E a orientada, além dela ter sentido, ela pode ter valores diferentes nos dois sentidos. Tá? Não estou dizendo que ela obrigatoriamente tem que ter dois sentidos, tá? Tipo, tem a ligação entre dois vértices, dois nós, né? Eu posso ter só uma aresta, mas mesmo que eu tenha outra, você pode ter valores diferentes dependendo do sentido, né? Tá? Bom, e aí o que acontece? Ó? Para cada nó NI, no caso aqui o NI é esse aqui central, pertencente a N, tá? Então, temos dois conjuntos, o IN de I. O que é o IN de I? Tá? Vocês lembram o que quer dizer esse símbolo aqui? Aqui, está contido, e quando tem o barrinha ou igual, né? Tá? A N. Tá? Então, está contido igual a N. Ou seja, pode ser um subconjunto ou o próprio conjunto, né? É isso que quer dizer, tá? É uma forma simplificada de você dizer que o IN é um subconjunto, tá? Ou igual ao N. Então, esse IN de I é quem? É o conjunto de vizinhos NJ de NI, tal que o NI envia alguma coisa, o NJ envia alguma coisa para o NI, ou o NI recebe de NJ, dá na mesma, né? E é óbvio, essa aresta é direcionada, tá? Então, NJ são todos os elementos que enviam informação para NI ou de quem NI recebe informação. E quem que é o out? É o inverso, né, do IN, que é o conjunto de vizinhos NK de NI, tal que o NI envia para ele. Tá? Tá ok? Então, o IN é de quem recebe, e se eu for tomar como base o IN, né? O NI. O IN é de quem ele recebe, o OUT é para quem ele envia.
beleza? Está tomando o NI como base, tá? E, normalmente, aqui aparece, as primitivas, por exemplo, que a gente vai basicamente usar quando a gente daqui a pouco for usar sockets, o NI, quando ele recebe de alguém, a gente vai usar primitivo que read, tá? Então, ele vai receber, ele está lendo um valor recebido de alguém. E quando ele está enviando para alguém, a gente tem a primitiva aqui, write, por exemplo. Isso quando a gente usar a ideia de sockets, tá? Quando aqui, ó, esses dois aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Esses dois aqui, quando a gente está usando a ideia de sockets, aqui é o que a gente vai depois dar uma programada com isso aí, tá? Quando a gente for usar a parte mesmo de MPI, aí a hora que ele recebe, ele chama REC V, e o que seria o write, REC V de receive em inglês, receber, né? E o enviar, um nome próprio que diz aqui send, que é enviar, tá? Então, só para vocês saberem, quando a gente estiver programando usando MPI, que é Message Passing Interface, tá? É porque o que acontece? O mais comum, tá, é o quê? A gente usa essa ideia de sockets para sistema distribuído, tá? Quando a gente, vamos dizer assim, não tem essa necessidade assim de alto desempenho. O que é a questão de alto desempenho? Onde essa questão de tempo para o processamento é mais crítico, tá? E esse MPI, ele é padrão, tá, para computação de alto desempenho. Lembra? Na aula passada que eu mostrei aqueles supercomputadores, aquela traíra toda, tá? Então, todos eles já têm essa library, essa API lá para você poder programar. E o bom é que tem MPI para C, C++, Fortran, Python tem também. Então, permite. Então, geralmente esse MPI é mais para aqueles computação distribuída, mas visando alto desempenho, igual aquelas máquinas que a gente viu. Ele é mais eficiente, geralmente, quando a gente... Que a gente, é óbvio, como a gente não tem um supercomputador daquele, nós vamos rodar aqui na rede mesmo. Vocês vão ver que funciona, tá? Tá ok? Mas quando a gente quer fazer computação, onde que a gente quer... O intuito eu tenho uma tarefa complexa ou com muitos dados, e eu quero ganhar tempo com isso, ou seja, eu quero levar essa tarefa para um ambiente distribuído, por exemplo, o intuito é que fazer esse negócio andar mais rápido, beleza? Então, eu vou usar MPI, não vou usar socket, tá? Tá ok? Que aí ela é muito mais adequada para esse tipo de coisa, tá? Agora, quando você vai fazer um trabalho, tá? Onde que isso, por exemplo, igual você está fazendo a comunicação com o banco de dados, a máquina se comunicando, assim, tudo mais. Onde que essa questão do
desempenho de processamento, essa coisa não é crítico igual é aquele. E principalmente quando é um sistema distribuído, é uma WAN, né? Pode ser assim, de larga escala, aí você usa mais essa questão de sockets, né? Tá? Normalmente o MPI ele funciona muito bem quando você quer desempenho, é quando você tem geralmente, ou você está numa rede local, ou você tem uma rede de alta velocidade, igual aquela InfiniBand lá, né? Tá? Beleza? Aí o MPI funciona muito bem. Tá? E, igual, por exemplo, se você tiver a computação, igual o pessoal fala, questão mesmo de GPU, tá? Você pode, normalmente, o que o pessoal faz? Usa o MPI para quebrar esses dados entre as máquinas e aí depois joga para cada uma, por exemplo, das GPUs. Né? Que dependendo da quantidade de dados, igual a gente viu, igual aquela trem lá, daquele chat, a gente viu que uma máquina só não dá conta. Você lembra que a gente falou? São dezenas, até centenas de máquinas. Entendeu? E aí o que acontece? Tem máquina, por exemplo, igual aquele servidor da NVIDIA, aquele DGX 100, né? Ela suporta até 8 placas a 100. Tá? Ou seja, se cada uma dá 80 GB, você tem 800 GB, mas só que a quantidade de dados envolvida é muito maior que isso. É muito maior que isso. Então, no mesmo que você tenha uma placa de vídeo dentro, ou um servidor desse com 8, ainda não dá na memória. Tá? Não dá. Então, aí você tem que quebrar entre as máquinas. Aí o pessoal costuma usar o MPI para isso, tá? E aí a gente, na parte mais de programação, a primeira parte da disciplina a gente vai fazer com softwares, e aí a segunda parte nós vamos programar com o MPI, beleza? Nós vamos usar o MPI. Bom, isso aqui a gente também já comentou um pouco na aula passada, né, que o modelo de temporização do G. Então, temporização é como que a informação propaga entre os nós dessa rede ou desse gráfico. Então, G síncrono ou assíncrono. Aí, o que a gente já viu, né? Não existe sistema real síncrono, mas sincronizável. Igual eu já falei inúmeras vezes. Igual a gente. Cada um é um elemento distribuído, ou seja, cada um tem a sua capacidade de processamento, sua memória é totalmente independente um do outro. Mas o que a gente faz? A gente se sincroniza nas terças, 14 horas, na sala 109 do bloco 3, para ter aula do sistema distribuído. Tá? Entendeu? Então, a gente se sincroniza nesse sentido. Tá? Por quê? Que, igual a gente tinha falado, que no caso síncrono, né, que é uma simplificação, ele supõe o quê? Que a mensagem ela leva no máximo um ciclo do clock, porque tudo nesse sistema distribuído ele tem um relógio central que controla tudo. Entendeu? Então a mensagem sempre vai chegar antes do início do próximo ciclo. Aí a gente sabe que na prática isso não acontece. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o tempo de propagação da informação de um nó a outro é finita a princípio indeterminado. Principalmente se a gente tiver numa rede, né, WAN. É igual eu mostrei, lembra aquela hora que a gente fez o ping? Quando faz para uma máquina lá longeão, né? O que acontece? Você vê que o tempo que ela leva, você vê que varia, né? Tá? E no caso assíncrono, as computações são todas reativas. O que é isso? No sentido que o nó realiza a computação em duas situações.
ou inicia espontaneamente ou ao receber mensagem de algum vizinho. O que quer dizer isso? Eu acho que... Quer ver um exemplo? Igual, por exemplo, eu acho que a grande maioria do pessoal já usou P2P, né? Então, o que é iniciar espontaneamente? Tá? Ele vai e depois, por exemplo, você liga lá a aplicação, ela vai ver, né, que normalmente ela tem uma lista de máquinas que ela vai ver quem é que está por ali. E ao receber mensagem de algum vizinho, é o quê? Se, por exemplo, no caso de um P2P, tu tem esse arquivo aí? Aí ela responde. Quer ver um exemplo? Igual o servidor Apache. Ele fica aí, ó. Alguém quer uma página? Alguém quer uma página? Não. Ele fica lá quietinho, esperando receber essa requisição. É o quê? Tá? Ele fica lá esperando. Aí, se alguém requisita uma página, aí ele vê. Bom, eu tenho essa página? Pô, se eu tenho, eu respondo. E se eu não tiver? Aí eu dou uma mensagem de erro para ele. Ó, essa página não existe mais. Né? Então, a maior parte dos sistemas, né, ele vai receber mensagem de algum vizinho. E essa questão também de iniciar espontaneamente é igual quando você liga um roteador, ligou o DNS. Ele tem uma tabelinha que ele vê em quem que ele vai consultar. No caso, por exemplo, igual quando você liga o teu roteador modem lá que conecta na operadora. Normalmente, quem é que ele vai consultar? Ele vê lá o endereço aquele lá de gateway dele, né? E do DNS, você dá na cada tua máquina, você normalmente ou você já tem um pré-cadastrado, ou quando liga lá o modem já define lá da operadora lá de telecomunicações. Aí ele vai lá e consulta, né? Logo quando liga. E o roteador também, tá? Então, por exemplo, se for um roteador desse grande, ele vai ter uns vizinhos, uns outros que ele vai consultar para atualizar as tabelas dele de roteamento. Por que ele tem que fazer isso? Porque a rede é um organismo vivo. Pô. Um roteador de uma empresa que podia estar no ar, quem garante que amanhã ele está? Pode não estar mais, entendeu? Então, mesma coisa é o DNS. Uma empresa que existia, que tinha um servidor e tudo mais, pode não existir mais. E aí, como é que faz? Tá? Então, de vez em quando, espontaneamente, ele pergunta, faz essa computação aí também, né? Tá? Mas o comum depois é ele ficar só esperando mensagem de algum vizinho. Então, aqui está um exemplo de um algoritmo assíncrono genérico. Né? Então, seria o quê? Ó? Então, para cada nó desse sistema distribuído, que tem in e vizinhos, quando a gente põe assim, duas barrinhas em pé um do lado do outro, dá a ideia de quantidade, tá? Não sei se vocês lembram lá, às vezes, de gráficos, que você está vendo qual é a quantidade. Então, o início espontâneo de algoritmo em um ou mais desses carinhas. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz uma determinada computação e, se necessário, ele envia mensagem para os membros de algum subconjunto de ALTI. Ou seja, para cada um deles, ele vai enviar para os vizinhos. Tá? Por quê, gente? Que no sistema distribuído, real, é desse jeito. Por exemplo, igual a máquina aqui, ela quer comunicar. Então, ela bate lá no roteador, né? E aí ela vai fazer o quê? Ela vai ver, por exemplo, qual é o próximo roteador que está
mais próximo, tá? Dessa máquina, dessa rede de destino. E aí ele vai enviar esse pacote para lá. E ele vai passando, tá? Por várias redes até chegar lá, no destino. Certo? Então, ele vai enviando para o vizinho. Tá? Ok? Então, quem vai fazendo essa interligação entre essas redes são os roteadores. Tanto é, cara, que esses roteadores dessas empresas de telecomunicações, dessas pancadas mesmo, cara, são máquinas muito robustas, tá? Então, você tem que ter máquina, principalmente, com muita memória, cara. Tem memória, costuma ter memória RAM pra caramba. E tem máquinas dessas, tá? Que tem 2, 4 processadores, né, para conseguir dar vazão a essa quantidade de pacotes que tem. Que, por exemplo, você imagina, nem precisa ir muito longe, né? Se você for ver de uma operadora de telecomunicações aqui em Paulo, você imagina a quantidade de tráfego que ela pega. Agora, imagina essa mesma operadora de telecomunicações, Rio, São Paulo, Brasil. A quantidade de dados que ela tem que rotear. É coisa pra caramba. É muita coisa. Tá? E aí, se ela não tiver bastante capacidade de processamento de memória, o que acontece? Vai começar a fazer o quê? Descartar pacote. Né? É como se tivesse uma válvula de pressão, né? Igual a panela de pressão, igual a válvula. Se a pressão aumenta demais, a pressão escapa por ali. Né? Então, seria o quê? O roteador tem que passar a eliminar, né, pacote. Tá? Tá ok? E aí, quer dizer, aquela transmissão, aquela rede perde desempenho, né? Tá? Então. E aí, depois que ele teve essa. E isso aqui, tá vendo essa partezinha amarela aqui? Ela existe quando tem algum desses NI, um ou mais, tem início espontâneo. Se não iniciar espontâneo, ele não vai executar esse bloco amarelo e vai fazer o quê? Repetir. Recebe a mensagem de algum NI. Então, o que ele faz? Baseado na mensagem que ele recebeu, ele faz alguma computação e, se necessário, envia uma mensagem para os membros de algum subconjunto de ALTI, que pode ser quem? Alguns outros elementos, ou até de quem ele recebeu, né, a mensagem. E você vai repetir isso aqui, esse loop aqui, até que o NI ele saiba que ocorreu terminação global ou não receberá mais mensagens. Tá? Então, em algumas situações, dependendo do problema, ele sabe que não receberá mais mensagem ou ocorreu terminação global. Como? Que, dependendo do problema, ele conta o número de mensagens. Tá? Por quê? Ele sabe que o quê? Que na hora que eu receber tantas mensagens, ocorre a terminação, né? Eu tenho que terminar. Tá? Então, ele sabe. Ou tem que realizou um determinado número de operações, ou ele recebeu uma mensagem que falou, ó, Bruno, tu tem que terminar. Tá? Tá ok? Igual esse negócio que você tem que terminar. Eu não sei se vocês viram lá em sistemas operacionais. Normalmente, todo mundo já viu falar daquele comando kill, né? Para que serve aquele comando kill? Não, aí é que tá. Normalmente, por ter esse nome kill, todo mundo pensa o quê? É para matar um processo. Não é. Por que ele mata o processo? É que quando você dá um kill, né, -9, normalmente o pessoal faz, né, que é o quê? É o término incondicional do processo. Você mata, pá! Mas, na verdade, o que é isso, gente? O kill é para enviar um sinal para o processo.
Então, kill é um sinal de término incondicional. Tem um outro sinal que se chama sigterm. Quem pegou as versões mais antigas do Linux, quando você dava shutdown, aí ele saiu do ambiente gráfico, aí você via aparecer assim, enviando sigterm para todos os processos. O que quer dizer isso? Você está enviando um sinal, signal, né, signal, termination. Bro, termina aí que o sistema operacional vai desligar. Então, quando ele recebe esse sinal, ele vai fazer o quê? Se eu tenho descritores na memória, fechar conexões, armazenar buffer e tudo mais, para dar tempo para o processo fazer essas coisas e não ter um término incondicional. Que concordo, se você está desligando o computador, vamos dizer assim, você está terminando o processo, mas de um modo legítimo. Então, não é tipo incondicional, dane-se aí o que tu está fazendo, dane-se aí o que tu tem na memória, termina aí, que se lasca. Não, entendeu? Aí quando ele envia o sigterm, ele está falando, eu estou dando um tempinho aí para vocês se finalizarem aí, tá? E também tem vários outros sinais, né? Que, por exemplo, que detecta, por exemplo, aquele de Ctrl+C. Você pode tratar isso numa aplicação. Se você está rodando, alguém apertar por Ctrl+C, normal, quando você está rodando uma executável, não é interromper, você tem como tratar isso, se você quiser. Entendeu? E ele não interromper. Tá? Entendeu? E por aí vai. Tá? Então, é só para mostrar para você que, por exemplo, que tem como verificar várias formas de verificar terminação, tá? Tá ok? Então, tem várias. O mais comum de sistemas distribuídos é o quê? Contar mensagens, ou o número do loop, ou você receber uma mensagem específica que você identifica que, se a mensagem tiver aquele conteúdo, entendeu? Por exemplo, igual a gente vai fazer quando estiver programando lá com software. A gente vai fazer um bate-papozinho, aí quando chegar a mensagem escrita terminar, eu tenho que finalizar. Entendeu? Por quê? Um bate-papo, qual é a hora que ele termina? Não sei. No caso, vai ser quando? Quando chegar a mensagem terminar, aí termina. Sacou? Que horas que ele vai parar? Você não tem como contar o número de mensagens ou o número de loops. Não tem, pois se o cara quiser ficar batendo papo por 10 horas, e aí, problema dele, pô. Entendeu? Você não vai. O cara já teve 100 mensagens, desliga. Mas o cara quer bater mais para o problema dele. Beleza? Tá? Então, tem várias formas de você determinar que horas que o algoritmo tem que parar ou não. Beleza? Tá? Bom, então o primeiro algoritmozinho que nós vamos ver aqui é esse aqui, eleição de líder em redes arbitrárias. Tá? Então, o que é isso aí? Basicamente vai ser o seguinte. Você tem um grupo de máquinas e uma vai ser eleita líder ali. Tá? Uma dessas máquinas vai ser eleita a líder nesse grupo. Tá? Então, cada nodo, cada elemento é univocamente identificado com um ID. O que quer dizer isso? Cada um tem um ID exclusivo que é só dele e nenhum outro vai ter outro igual. Porque senão vai dar ruim. Seria a mesma coisa. Configura aqui uma rede com IP na mão e tenta botar duas máquinas com o mesmo IP. A segunda, na hora que ela entrar, opa, até outra aí. Por quê? Se botar dois, como é que ele vai saber para quem que vai entregar? Como é que ele vai saber para quem vai entregar?
Uma coisa que a gente que tem aqui que faz é isso aqui, né? Ó. Por exemplo, agora você tem aqui, ó, ARP menos A. Aí o que o cara faz? Ele vai e falsifica, por exemplo, essa tabela e engana dizendo que o quê? Que aquele endereço físico tem aquele IP e não era para ser, entendeu? Aí ele engana, tá? Aí tem hacker que faz isso aqui, ele vai lá e mexe nessa tabela ARP para enganar. Por quê? Porque aí o pacote que era para ser endereçado para aquela vai para outro, tá? Então, mas em condições normais de temperatura e pressão, se não tiver um hack, não tiver nada, quer dizer, pô, é aquele ali, acabou, não vai ter dois, tá? A rede é representada por um grafo G conectado, não direcionado. Tá? Só para a gente lembrar, né, gente, que para ver que as matérias não são estanques, o que quer dizer um grafo conectado? Isso aí, a ideia é essa. É que você sempre vai ter um caminho, ou seja, se é um caminho, uma conexão entre qualquer par de vértices arbitrário que você escolher. Então, aí dá essa ideia mesmo, nunca vai ter um isolado. Mas aí é você, normalmente, a tua ideia tá, não estou dizendo que você está errada não, tá? Só estou falando que, vamos dizer assim, o jeito mais correto assim, de falar quer dizer o quê? Que você tem sempre um caminho entre qualquer par de vértices que você escolher, sempre vai ter um caminho. Não. O ciclo, aí sempre tem, né? Porque é fechado, né? Aí sempre tem. Qualquer par que você escolher, quer dizer o quê? Eu vou ter interligação de arestas, ou seja, não vai ter isso que você falou, não vai ter um buraco. Porque aí, na verdade, só lembrando aquela ideia de gráfico, quando você tem elemento assim separado, aí já seria uma floresta, né? Por quê? Aqui tem um grafo e aqui tem outro grafo, né? Já seria separado. Mas basta ter uma aresta conectando qualquer um de dois vértices, um desse gráfico com esse gráfico, você já passa a ter um caminho que passa ali. Mas é óbvio que obrigatoriamente vai passar por esse aqui, né? Por essa única aresta ali. Mas tem, sempre vai ter um caminho, né? Aí que a gente diz que é conectado. E não direcionado, a gente já falou, né? Que é igual tipo, a ideia do full duplex, vai e volta. Né? Não tem sentido único. Né? E qual é o objetivo? Um nó apenas se declara líder, mudando seu status para líder. Tá? Bom, em alguns casos que demais elementos reconheçam que não se tornaram líderes, muda seu status para não líder. Então, todo mundo, a princípio, vai ter uma variável booleana lá. Líder. True. Verdadeiro. Aí, quando eu reconheço que eu não sou líder, eu passo o meu valor dessa variável para falso. Beleza? E aí eu reconheço que eu não sou líder. Tá? E é possível que o número de nodos n, que nesse caso tem que saber, e o diâmetro de AN seja conhecido de todos os processos. E o que é o diâmetro da rede? É o maior caminho entre qualquer par de nós dentro desse gráfico. Quer ver um exemplo? Rapidinho, depois eu volto aqui. Ó. Qual é o maior caminho entre qualquer par de nós aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí é o maior. Tá? Esse é o maior caminho que tem. Por quê?
Rapaz, tu pode dar falta de sorte do pacote seguir o maior caminho. Então, você tem que considerar esse caso. Tá? Beleza? Porque se você fosse ver o menor, seria que, por exemplo, daqui, ó 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui, ó, se fosse para chegar, se você viesse por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mas por que a gente tem que considerar o maior? Que a gente pode acontecer de um maior caminho, ou seja, um maior número de hops, de salto, ser o caminho mais rápido, que tem um menor tempo de propagação. Imagina, eu quero ir daqui na Ubra, eu vou, principal menor caminho. Pega a Teotônio e vou embora. E se tiver tido 3 acidentes na Teotônio? Apesar de, entre aspas, ser o caminho geograficamente mais curto, mas o tráfego vai ser mais lento, porque você vai andar mais devagar. Entendeu? Pegaram mais ou menos a ideia? Teoricamente, eu pego até uma linha reta, bro. Eu vou reto toda a vida. Mas se tiver um monte de acidente, eu vou demorar mais para chegar lá que se eu for por um caminho mais comprido. Ou maior, né? Um caminho maior. Beleza? Tá? Então, pode acontecer. Então, por conta disso, eu tenho que saber o diâmetro. Legal? Show? Só para vocês entenderem qual é a moral da história do caminho. Tá? Quer dizer, do diâmetro. Né? Tá? E premissa. Tá, todos os processos conhecem o diâmetro. Né? O algoritmo inunda a rede com ID máximo, de forma que cada nó propaga seu vizinho o valor mais alto registrado até o momento. Como é que é essa brincadeira? A princípio, o ID máximo é o dele mesmo. Entendeu? Aí, quando ele recebe um, ele vê, esse ID que eu recebi é maior do que o meu? Se for, o que eu faço? Quem é que é o ID máximo agora? É esse que eu recebi e meu status, que antes era de líder, passa para não líder. E o que tem o maior ID que vai ser eleito líder, tá? E cada processo armazena o máximo ID visto. Se cada máquina tem o seu ID, se eu sei ao final qual é o máximo ID, eu sei quem é o líder. E ao final, todo mundo sabe quem é o líder. Beleza? Tranquilo? E a cada rodada, cada processo envia o atual valor máximo para todos os seus vizinhos. E após rodadas, se o ID máximo registrado por um processo é seu próprio ID, então ele é o líder. Caso contrário, é um não líder. Tá? Então, se a gente tem uma brincadeira aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, qual é. Pode deixar que eu vou aumentar a letra aqui, senão vocês vão falar, professor, quer mais? Tenho visão de aumento, não. Então, qual é? Para os nós que iniciam, porque nem todos precisam iniciar, né? Tá? Então, aqui, por que a gente fez aqui 2 vezes o diâmetro? Porque acontece o seguinte, até o N40, imagina que ao invés aqui que o maior, imagina que em vez de 40 fosse 140. Imagina que fosse o 10 que começa. Aí, a informação aqui, 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7. Para aí, que é o diâmetro. E mais. Vou botar outra cor aqui. Eu boto assim. Aí ele ia ter que ter mais, no pior caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para até chegar aqui, para o N10 saber que o maior é o N140. Sacou? Então, ele tem... Então, por que eu estou supondo? Estou supondo que foi o 10 que começou a brincadeira.
tá? Entendeu? Ele começou, tá? Ô, galera, vamos fazer uma computação distribuída? Vamos. Vamos combinar aqui quem é que vai ser o líder aqui da brincadeira? Vamos. Aí eu começo. Aí eu passo para um outro, passo para o outro vai passando para o outro. E aí, no pior caso, qual é o número máximo de comunicações que vai ter? 2 vezes o diâmetro. Para informação. No pior caso, sair do 10 e chegar no 140. Entendeu? Por que o pior caso? Que ele pode seguir esse maior caminho aqui. Pode, olha. Entendeu? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Ok? Tá? Então, seria, por exemplo, no caso, essa situação. Então, se você for pensar bem, ó, às vezes você não poderia fazer assim, ó, esticar esse grafo aqui e fazer aqui, ó, uma linha reta aqui, 10, 20, 80, 30, 90, 50, 70 e 40, né? E só ajustar os outros nós em volta. Dá para fazer. E aí você vê claramente que seria no pior caso, pode levar esse tanto de tempo aí. Tá? Bom, então, ó, o cara que inicia, o ID dele, máximo, é o próprio ID ou NI, né? Tanto faz. A princípio, ele é líder, Aí, o que ele faz? Envia o ID máximo, que a princípio é o dele, para todos os vizinhos. Aí, para ir, indo de 1 até 2 regiões, o que ele faz? Receba o ID vizinho de todos os vizinhos. Aí ele fala, ele vai vendo. Se esse ID do vizinho tiver algum que é maior do que o ID dele, então o ID dele vai ser desse vizinho maior. E o líder dele vai para falso. E aí, o que ele faz? Ele envia esse ID máximo para todos os vizinhos. Aí, ó, lembra daquele algoritmo? Para quem inicia, você vai ver que quem não inicia só não tem essa partezinha daqui. Lembra? Ó? É igual a essa parte aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Essa partezinha aqui é para quem inicia espontaneamente. Tá vendo aqui, ó? Você vai ver agora que quem não inicia é igualzinho, só ele não tem isso aqui, ó. Sai, cara. Ele não tem isso aqui, envie para todos os vizinhos aí. Eu tenho o meu ID máximo e eu sei que eu sou líder, mas ele não inicia enviando o ID máximo dele para todos os vizinhos. O que ele faz? Ele recebe o ID de todos os vizinhos. Se algum ID que ele recebeu for maior que o dele, então o maior é esse ID, o líder é falso, envia para todos os vizinhos. Tá vendo? Tá? Aí, qual seria uma, entre aspas, otimização que poderia fazer aí? Era o quê? Eu só envio o ID máximo quando eu entrar aqui no CIR. Concorda? Não é a hora que eu atualizei o meu ID? Para que eu vou enviar se ele não for atualizado? Não, o líder vai, porque aí. Mas aí, presta atenção. Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. E uma coisa aqui que também pode fazer é eu não enviar o ID máximo de quem eu recebi. Que ele já sabe, né? Ele já sabe, né? E aqui, ó, também, ó, se desejar, pode fazer também, né? Uma forma, né? De enviando o ID máximo para todos os vizinhos, fazendo desse jeito aqui, né?
tá? Para K indo de 1 até alt I, né? Envia de... Aqui seria esse aqui, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Ele tá a gente fazendo como? Para K indo de 1 até alt I, faça. Envie a de máximo para o vizinho alt K, né? Que é os vizinhos aqui dele. E o receba o ID V de todos os vizinhos para J indo de I até I, né? Que ele não está recebendo, então ele recebe do IN. Receba o ID máximo do vizinho em J, né? Tá? Que dá para fazer desse jeito, tá? Só que aqui a gente supõe o quê? Que esse código aqui, ele está rodando em todo mundo, tá? E aí você sabe, ele sabe se ele está recebendo ou não, né? Quer dizer, se ele está iniciando ou não, dependendo de como que é a brincadeira aqui, tá? Tanto é que se você mesmo for lá no gerenciador teu de estágio, você vê um monte de processo lá que você tem executando, né? Quer ver? Ó, se você for olhar, ó, olha aqui, ó. Olha só, cara, você tem um monte aí, ó. Olha só de processo fazendo comunicação aí, ó. Um monte que tem, tá? Entendeu? Tem esse monte aí, tá? Então, para vocês verem, tá? Aí aqui ele mostra endereço local, endereço remoto. Bom que a gente sabe, ó, essas portas 443 é HTTPS, né? Então, você vê que provavelmente é uma conexão aqui que eu fiz, tá? Então, você vê, tem um monte aí, tá? Que fica processo, fica lá e fazendo comunicação, né? Então, agora, para coisa ficar mais animada, espera aí. Agora eu vou abrir um outro slide aqui. Deixa só por que a internet agora ganchou? Ué? Ué, o que aconteceu aqui? Espera aí, só um minutinho. Gente, a internet de vocês aí caiu? Hã? Hã? Eu tô achando que caiu aqui foi o AVA. Deixa eu ver aqui, eu tô achando. Ah, rapaz, foi o AVA que caiu. Ele que caiu. Me ajuda aí, gente. Faz um teste e vê se você consegue entrar no AVA. Eu tô achando que foi o AVA que caiu. Pronto, agora voltou a gravar. Então, nessa continuação aqui do fundamento de sistema distribuído, de algoritmo, né? Então, o primeiro algoritmo que a gente vai ver aqui é até bem simples, né? Que é o propagação da informação. Então,
qual é a moral da história dele? Então, a finalidade do algoritmo é tornar um item I, ou seja, uma informação I qualquer conhecida de todos os nós da rede. Então, é iniciado por um ou mais nós que possuem I inicialmente. Então, um ou mais deles podem iniciar. E o algoritmo é apresentado aqui no próximo slide para os nós que possuem I e os demais. Então, como é que é a brincadeira aqui? Ó? Para os nós que possuem I inicialmente, envia o I para todos os vizinhos. Se ele já tem, né, ele só envia. Para os demais nós, a primeira cópia de I recebida, ele recebe e envia para todos os vizinhos. Então, o código é uma coisa que bem simples, né? Ó. Então, para quem inicia, né, ó, envia o I para todos os vizinhos, e para quem não inicia, receba o I, né, e envia para todos os vizinhos. Então, a coisa é bem simples. Tá, gente? Depois esse exemplo aqui, eu vou botar lá no Alpha também, tá? Então, isso aqui é a ideia, por exemplo, eu falei, igual aquela ideia do roteador, do DNS, quando ele tem que atualizar as tabelas dele, né? Então, alguém pega, ó, envia. E aí o outro recebe aquela lá, atualiza dele e passa para os vizinhos. Entendeu? Ele passa a tabela de roteamento, eles vão atualizando. Por quê? Porque aí ele vai vendo, ó, pô, tem endereço que já ninguém conecta mais, por exemplo. Igual se teve uma empresa que ela tinha um roteador e ele saiu do ar. Então, para que precisa daquela entrada ficar consumindo recurso na tabela de roteamento? Você vai lá e elimina, tá? Aí eles vão fazendo. Mesma coisa de DNS, por aí vai. Agora que o negócio fica interessante, que é isso aqui, ó. Propagação da informação com a realimentação ou retroalimentação, tanto faz. Agora, olha só que interessante isso aqui. A finalidade do algoritmo é tornar um item I conhecido de todos os nós da rede. Então, o que acontece? Aí, nesse caso, um cara só tem o I. Tá? Ele tem o I. Ele quer passar esse I para todos os outros, só que, ao final, ele tem que saber que todo mundo tem aquele I. Entendeu? Todo mundo tem aquele I. Então, é suposto que apenas um nó, tá vendo? Ó? Um nó inicia o algoritmo e informa ao nó inicial quando o I já tiver atingido todos os outros, ou seja, ele vai saber que todo mundo tem. Tá? Aí, ó, como é que vai funcionar a brincadeira? Aqui está dizendo algumas variáveis. Então, cada processador PI, cada elemento tem que ter uma variável. DI, que é o grau desse nó, né, desse elemento em G. O que é o grau mesmo? Vocês lembram? O que é o grau de um nó em graus? É a quantidade de arestas que entra ou sai dele, né? Que, na verdade, é um número de vizinhos, né? Que dá o número de vizinhos, tá? RI é o número de cópias de I já recebidas, inicializada com 0. E VI, ele aponta para o vizinho de quem a primeira cópia de I foi recebida. Tá? E o algoritmo, para o nó que possui I inicialmente, bem como demais, é apresentado. Então, está aqui. Ó. Então, o que ele faz? Envia I para todos os vizinhos, quem possui I inicialmente. Né? Cópia de I recebida. RK recebe RK mais 1. E a hora que o RK foi igual a DK, o algoritmo termina. Então, você tem um loop aqui, né?
Tá? Ou seja, ele vai contando quantas mensagens ele recebe. A hora que o número de mensagens for igual ao número de vizinhos que ele tem, para. Aí, para um outro nó PK, ou seja, para quem não começa, né? Então, primeira cópia ID recebida, o que ele faz? VK é atualizado para quem? Vizinho que a enviou, de quem ele recebeu a primeira vez. Aí, o que ele faz? Envia aí para todos os vizinhos, exceto para VK. Ele faz o quê? RK recebe RK mais um. Aí ele faz outra cópia de recebida, RK igual a RK mais um. E a hora que RK foi igual a DK, o que ele faz? Ele sai do loop e faz o quê? Envie para VK. Beleza? Aí o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Tentassem fazer, transformar esse negócio aqui para pseudocódigo igual fez aqui. Tá vendo assim? Igual aquela ideia. Cadê aquele outro aqui? Tá vendo? Igual esse aqui que a gente fez, pseudocódigo, sim. Gostaria que vocês fizessem um pseudocódigo para o nó quem vai possuir inicialmente e para quem não tem, para transformar isso aí para pseudocódigo. Vamos tentar fazer aí, gente. Para dar uma treinada nisso aí. Aí daqui a pouco